Bom Dia Pernambuco é feito com a sua participação, com a sua sugestão, com a sua dúvida sobre qualquer assunto. Esta pergunta aqui é do Everaldo, ele é lá da Ilha de Itamaracá. Já agradeço aí ao Everaldo por ter mandado a dúvida dele. Ele disse o seguinte: meu irmão tem um filho e ganhou a guarda dele. A ex-mulher do meu irmão tem a obrigação de pagar pensão alimentícia? Everaldo, quem vai te ajudar é Bianca Carvalho, que ela está com uma defensora pública. Ajuda Everaldo a entender, no caso aí do irmão dele, se é a ex-mulher que deve pagar a pensão alimentícia. É tão complexo isso, né, Clarissa? E muita gente pensa, e está errado pensar assim, que é só homem que paga pensão alimentícia. Às vezes a mulher pode ter que pagar a pensão alimentícia. A gente vai explicar essas questões. Deixa eu primeiro situar onde é que eu estou. Gente, esse é aquele prédio, que a gente estava com aquela vista bem bonita, só que agora eu estou no 9º andar, que é o andar onde funciona o auditório, que vai receber as pessoas no mutirão que acontece hoje, que é um mutirão justamente para resolver questões de pensão alimentícia. Então, instituição de pensão não recebe ainda, mas quer receber. Revisão de valor, recebe um valor, mas está questionando esse valor. Execução, está pagando, mas acha que não é mais para pagar. E até para entrar mesmo na justiça, porque é para pagar aquele determinado valor, a pessoa não paga. Vai ser aqui o atendimento. Eu estou com Giovana Colasso, que é defensora pública de Pernambuco. Giovana, a questão que chegou para a gente é de uma pessoa que está falando lá de Itamaracá. Aí disse assim, ó, meu irmão tem um filho e ganhou a guarda dele. A ex-mulher do meu irmão tem a obrigação de pagar pensão alimentícia. Na verdade, o que o rapaz quer saber é assim, o irmão dele está com a criança. Então, a ex-mulher, que não vai ficar com a criança, tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Bom dia. Bom dia, Bianca. Nesse caso, se ele está com a guarda, né, da criança e ele se divorciou, não é um caso da ex-mulher pagar a pensão, né? O caso da mulher pagar a pensão seria no caso do filho, né, que ele está o pai conseguiu a guarda unilateral e aí a mãe, ela tem condição de pagar uma pensão. Sempre a gente tem que ver a condição também, a necessidade e possibilidade. Então, nesse caso, aí a mãe paga a pensão, certo? Quem tiver mais condição é que tem que pagar a pensão, é isso? Não só quem tiver mais condição. Quem está com a guarda do filho, ela vai receber a pensão. Certo? Seja homem ou mulher. Seja homem ou mulher. Isso não vai mudar em função do sexo, né? E a questão do filho, ele receber a pensão, ele vai receber baseado na sua necessidade e na possibilidade do pai e na proporcionalidade de quanto cada um recebe. Porque é justo, se o pai ele recebe 10 mil e a mãe recebe um salário mínimo, o pai vai pagar uma pensão maior do que aquele ex-casal que cada um recebia um salário mínimo. A pensão, nesse caso, vai ter que ser menor. Sem dúvida. Ou se o pai recebe 10 mil e a mãe recebe um salário mínimo, o pai ficou com a guarda, não tem sentido a mãe pagar para o pai. Isso. Ela vai até ter que pagar, porque juridicamente quem fica recebe, mas um valor bem pequeno. Certo? Entendo. Aí seria um valor bem menor. Bem menor. Entendi. Desses casos que vocês vão receber hoje, esses são casos agendados, as pessoas podem vir espontaneamente. Como é que vai funcionar isso que vocês vão fazer hoje aqui? Que é especificamente sobre pensão alimentícia. Eu sei que vocês têm vários atendimentos, mas sobre pensão, quem estiver assistindo pode vir sem ter agendado nada? A gente fez esse mutirão pensando no mês da mulher, né? E fizemos esse agendamento na Semana da Mulher, que foi semana passada, já que 90% dos casos de pensão alimentícia são as mulheres que nos procuram para receber, ou para informar que o marido não está pagando ou está pagando muito menos do que deveria pagar. Pronto, então aí eu já vou lhe perguntar isso. Veja bem, Iris, quero saber como é que eu faço para colocar o pai da minha filha na justiça, para ele pagar a pensão. Ela pode nos procurar através do nosso Telegram, que é o 99488-3026, ou presencialmente, onde ela vai receber todas as informações e já sai com um papel dizendo a data, o horário e o local dos atendimentos aqui na capital, é aqui na Manuel Borba, tá? No prédio que estamos. Nem todo mundo sabe o endereço. Dea Gomes mandou uma pergunta para a gente agorinha. O pai da criança sumiu.
sem deixar endereço. Como é que ela faz para requerer o direito dessa criança? Nesses casos, a gente tem que saber se existe alguém da família que ela consiga um endereço ou se ela sabe se ele está trabalhando. Porque sem o endereço do pai ou de alguém da família, fica difícil se determinar, né, o pagamento dessa pensão. Entendo. Entendeu? Fica difícil. Ou às vezes o pai também foi embora às vezes para São Paulo, exatamente. Mas ele tem uma irmã que mora aqui, tem uma mãe. E aí, às vezes, quando a gente chama ou coloca no processo essas pessoas da família envolvidas, aí elas sim dizem, não, meu filho está em tal lugar. E aí o processo ele vai continuar. Veja só, aí tem aqui, Kaline. Kaline disse assim, o valor atrasado e não pago é deduzido de que forma? Isso pode ser negociado em parcela? O valor que está atrasado de pensão. O valor atrasado de pensão, no primeiro mês, a parte já pode nos procurar. E a gente vai fazer uma ação de cumprimento de sentença, né? Do que o juiz determinou, a gente pedir para que seja pago. Se por acaso, aí o pai, ele vai receber uma carta do juiz dizendo que em 3 dias ele tem que pagar, senão ele vai preso. Então ele também procura a defensoria, ele também tem um direito de defesa. E se fizer acordo e não pagar, também vai preso, né? Isso, aí ele vai fazer uma proposta de acordo. Por exemplo, eu estou devendo 10 mil de pensão, ele vai fazer, eu quero dividir em 10 vezes. E aí, se por acaso ele faz esse acordo, a mãe aceita o acordo e ele paga 2 e para de pagar, ele tem que pensar que ele não vai ter direito a novos acordos, então, na justiça, né? E ele vai ser preso. Danou-se. Aí aqui, ó, Tatá tá perguntando assim, se o salário de quem paga a pensão aumenta, a pensão aumenta? Claro, se o salário aumenta, a pensão aumenta, né? E se o juiz tiver determinado que esse desconto seja em folha, ela tem que aumentar imediatamente. Né? A gente oficia a empresa, muitas vezes, para lembrar desse direito do menor, que é um direito não é da mãe, é do menor, de receber essa pensão com esse valor acrescido. Se isso não funcionar, a gente pede para que o juiz faça esse pedido e o pai vai ser executado também. Se a empresa ou se o pai não pagar esse valor a maior. Estou entendendo. Clóvis está perguntando assim, tem uma idade certa para cancelar a pensão ou eu tenho que ficar pagando até o filho ficar independente? Veja, até 18 anos, o pai ele é obrigado a pagar. Ou a mãe, né? Dos 18 aos 24, se o filho tiver em ensino superior ou fazendo curso profissionalizante e não trabalhar, não tiver condição de sustentar. Após essa idade, não vai ter mais o poder familiar, né? Depois de 18 anos, vai ser de acordo com a necessidade. E depois dos 24 anos, se realmente continuar existindo a necessidade, né? Vai muito de caso a caso, o pai vai ter que pagar sim e vai ter que arcar com o valor de acordo com o que o menor, aliás, o maior, o jovem precise. Mas tudo isso baseado muito na necessidade que ele está. Às vezes o juiz determina por mais 1 ano, por mais 2 anos. Entendi. Chegou uma pergunta aqui de Robson. Robson está aperreado pelo seguinte, ele disse, eu pago pensão no valor de 50% de um salário mínimo para cada filho do meu primeiro casamento. Sendo que a juíza, que julgou o processo, não levou em conta a filha que eu tenho do meu casamento atual. O que é que eu faço? Minha renda não é fixa, eu dependo de comissão. Se você recebe um valor que seja realmente só de um salário ou perto de um salário, vamos dizer que essa pensão ela está além do que deveria ser determinado. Mas isso vai muito de acordo com o valor em cima do qual foi estipulado a sua pensão. Lembrando sempre que ter mais filhos em outros relacionamentos não é motivo suficiente para diminuir a pensão. Tem que pensar nisso antes de fazer os meninos, né? Exatamente, né? Para que as crianças elas não sofram uma diminuição desse valor recebido. Certo. Deixa eu perguntar só mais uma. A Irene quer saber se quem recebe pensão tem que declarar no imposto de renda. Tem sim, tem que declarar no imposto de renda. Tá certo. Então é só vir até aqui para esse atendimento que começa daqui a pouco. Às 8. Isso. E fica até que horas? E fica até às 2 horas, teoricamente, né? A chegada das pessoas. Mas a gente se estende pela tarde e esse trabalho a gente tem todos os dias aqui na Defensoria. É só comparecer e agendar. Certo.